mais um vídeo no meu canal. Então, como vocês podem ver hoje, estou toda quitada e maquilhada. Hoje decidi me maquilhar para ser um bocadinho diferente para o vídeo, não é? E portanto, já agora, se vocês quiserem vídeos meus a maquilharem, a maquilhar-me, deixem aqui em baixo nos comentários. Ultimamente não trago esse tipo de conteúdo aqui para o canal, mas quem sabe, se vocês curtirem e vocês gostarem, deixem aqui escrito em baixo nos comentários que eu posso trazer esse conteúdo para vocês, que eu gosto muito. Mas, como vocês podem ver, hoje o tema não é maquilhagem, mas sim o Invisalign. Então, o último vídeo que eu gravei foi em novembro do ano passado e lembro-me que ficaram algumas perguntinhas. Então, eu recebi algumas perguntas no Instagram e também tenho algumas perguntas que eu lembro-me que eram minhas na altura, antes de eu ter metido o aparelho que eu fiz, inclusive à minha dentista, e que as minhas perguntas, se calhar, são as tuas, e portanto, se queres perceber um bocadinho mais do Invisalign e se tens algumas dúvidas, continua a ver o vídeo que isto vai ser interessante. Então, vou começar então a ler algumas perguntas que me foram feitas e neste vídeo vou mostrar o meu famoso antes e depois. No entanto, eu ainda não acabei o tratamento, portanto vocês vão ver um antes e depois passado um ano. O meu tratamento é 1 ano e meio, por isso ainda vai haver um outro antes e depois, mas só para vocês ficarem com o cheirinho da maravilha que é este aparelho. Então, primeira pergunta. O Invisalign move mesmo os dentes? Sim, pessoal, move e vocês vão ver no antes e depois. Entretanto, tenho outra pergunta que é... lembra-me que disseste que rompias os alinhadores. O que fazes nessa altura? Isto é uma pergunta muito interessante. Porquê? Porque eu pensei bem isto na altura. Então e se eu perder, ou se eu partir, ou então se ele se romper? O que aconteceu, que se rompeu, nunca o perdi e nunca o parti, rompi somente, e isso causou-me muito desconforto, porque lembro-me que nessas partes que se rompia, depois ao passar a língua ou a boca, não é, por dentro, ou seja, a parte da bochecha, às vezes arranhava e fazia ferida, então tinha mesmo de trocar. E dependendo dos dias, ou seja, que já tinha passado desde que tu tinhas aquele alinhador, tu ou mudavas para o alinhador seguinte ou para o anterior. Isto porquê? Porque se tu tiveres só aquele alinhador há um dia, metes o anterior, ok? Se tiveres praticamente já no fim dos 15 dias daquele alinhador, metes o seguinte. Pronto, assim foi-me explicado pela minha dentista. Também faz feridas, exatamente isto que estávamos a falar ainda agora. Sim, faz quando rompe a máscara. Também faz quando... não é a máscara, é o alinhador. Bad girl. Isto porque, meninas, no vídeo anterior, vou deixar aqui em baixo então um comentário, uma sub do canal comentou aqui que não são máscaras, Lara, são alinhadores. Eu sei, pessoal, são alinhadores. Na altura eu nem sabia o nome deles, ela é que me deu a conhecer. Porquê? Eu não sou muito entendida nesta área. Eu simplesmente chamava máscaras porque era assim que a minha dentista os chamava, então era muito mais fácil para mim chamar da mesma maneira, não é? Mas tens razão, Inês, é alinhadores. E eu vou tentar chamá-los alinhadores. Sim, faz feridas. Quando eles tipo, ficam muito largos, não é? Quando já está mesmo no final dos 15 dias, eles ficam um bocado largos e ao fechar a boca, quando dormimos assim de lado, às vezes temos tendência a morder um bocadinho, não é? E como ele está largo, morde também a parte lateral da bochecha. É muito, pessoal. Tu mudas os teus alinhadores de 15 em 15 dias? Sim, eu mudo os meus de 15 em 15 dias, mas não é para toda a gente igual, porque eu tenho colegas minhas que mudavam de 7 em 7, tinha outros colegas que era de 10 em 10 dias, portanto depende de tratamento para tratamento. Quanto tempo dura o tratamento? Então, o meu foi 1 ano e meio, não é? Ou seja, ainda não acabou, vai ser 1 ano e meio, mas eu tenho colegas que foram só 6 meses, outros 8, portanto depende muito de como os teus dentes estão tortos. Portanto, depende de caso para caso. É melhor veres um dentista para ele te dizer mais ou menos quanto tempo irás ter de usar. O que cobra o dinheiro que pagaste? Então, o dinheiro que eu paguei cobre as consultas todas, os attachments, o aparelho em si, todos os exames que eu tive que fazer e que ainda irei ter que fazer se calhar até ao fim, e também cobre limpezas de dentes, ou seja, cobre 4 e ainda me ofereceram 2 para dar a algum familiar, portanto...
até não foi assim tão mal. Quantas horas tens que usar? Good question. Então, eu tenho de usar no mínimo 22 horas diariamente. O que acontece muitas vezes é que é removido somente para comer e depois tens que lavar os dentes e voltar a meter então os alinhadores. O que acontece no meu caso muitas vezes é que me esqueço, porque não sou muito responsável, então esqueço-me e depois acabo por não os meter. E isso é muito mau para mim, porquê? Porque eu paguei imenso, porque foi mesmo muito caro. Tive quase que doar um rim para vender. Não, brincadeira. Mas pronto, realmente foi muito caro. E quanto mais tempo tu usas, melhor é para ti, porque depois vais mudar para outro alinhador que está então mais estreito ou mais largo, mas pronto, a posição é diferente do anterior. E se tu não usares o anterior, a diferença vai ser maior para o próximo que vais meter e então vais ter muito mais dor. Portanto, só estás a fazer mal a ti próprio. Entenderam? Mais. Como se limpa? Então, ou seja, eu vou responder a como se limpa os alinhadores e como se limpa os meus dentes. Então, inicialmente eu usava uma pasta de dentes normal e uma escova normal e fio dental e aquele líquido para puxar os dentes verde, que não me lembro agora o nome. Mas, entretanto, foi-me dito que era melhor usar uma escova elétrica. Isto não é igual para toda a gente, pessoal, não tenham em conta a minha experiência como a vossa experiência, porque pode ser diferente, mas eu tinha um problema muito grande. Então, a higienista, que é assim que se diz em italiano, não sei se é assim em português, espero que sim, aconselhou-me a usar esta escova de dentes, que no caso é da Oral-B em parceria com a Brown, custou 16€, deve ser mais ou menos o mesmo preço em Portugal, e é elétrica, ou seja, não é de pilhas, porque não é muito fixe pilhas, é mais fixe elétrica, faz melhor o ambiente. Mas pronto, continuando. Ela aconselhou-me a usar a escova elétrica porque eu tinha uma má lavagem de dentes. E isto não é vergonha nenhuma de dizer, pessoal, por tipo, acontece quando nós aprendemos a escovar os dentes que possamos aprender de uma maneira errada, ok? E agora com o aparelho tenho muito mais tendência a que os alimentos fiquem mais dentro dos dentes e dos attachments em si. E eu quero dizer que eu tenho que ter uma lavagem dentária ainda melhor do que aquilo que eu já tinha antes, e é muito difícil para uma pessoa adulta que já tem a sua maneira de escovar os dentes e já está habituada àquela forma, mudar agora totalmente, porque é uma coisa que já está absorvida dentro da tua cabeça, tipo, é mais forte que tu, ou seja, tu até pensas, tenho que lavar assim, mas depois olhas para o lado e já estás a lavar da maneira que lavavas antigamente. Portanto, uma forma de combater esse vício é trocar a maneira como se lava os dentes, então usando uma escova diferente e, portanto, a lavagem vai ser toda ela diferente, pronto, daquilo que estavas acostumado. Portanto, se vocês desse lado notam que têm também, se calhar, uma higiene não tão boa, isto é realmente uma questão que vocês podem conseguir combater esse problema. E tem-me ajudado porque eu tenho notado que tenho muito menos pedra, eu tinha pedra nos dentes e tenho muito menos do que tinha anteriormente, portanto, outro ponto positivo. Entretanto, tenho aqui outra curiosidade que é... depois os dentes voltam a ficar tortos? Sim, podem ficar tortos se vocês não usarem as contenções. É colocada uma contenção fixa nos dentes inferiores e uma contenção móvel nos dentes superiores e inferiores também, que vocês têm de usar. É uma espécie de alinhadores iguais àqueles que vos foi dado para fazer o tratamento, mas estes são só para usar durante a noite. Portanto, dizem que os dentes têm memória e que têm tendência a voltarem à posição anterior, que eram como estavam tortos. E então é sempre bom usar a contenção para dormir, e penso que não seja só neste tipo de aparelho de Invisalign, porque lembro-me que até mesmo aparelhos fixos as pessoas têm de usar na mesma contenção. O que são os attachments? Então, eu vou deixar aqui uma imagem do que é que são os attachments. Ok? Eu já tinha explicado na vídeo anterior, são uma espécie de resina que é colocado no vosso dente, que está mais torto, ou tem de ir para cima ou que tem de ir para baixo. É um ponto onde é colocado o attachment, é um ponto que vai fazer mais força para que esse dente consiga se mover mais rapidamente para a direção desejada, não é?
Portanto, é isso. Normalmente é colocado nos dentes tortos e então, no meu caso, foi colocado atrás e também à frente. Nos primeiros meses foi mesmo à frente, foi tipo neste dente aqui. Entretanto, agora tenho aqui, que não se vê tanto. Mas, esse é o ponto a desfavor, porque vê-se um bocado lateralmente que vocês têm qualquer coisa ali colado. Então, não fica tão invisível. Mas é sempre melhor do que aqueles de ferro. Mas pronto, as perguntas entretanto foram só estas e entretanto agora chegou o momento das minhas curiosidades. Então, uma cena que eu tenho notado é que quando eu removo os alinhadores de manhã depois de uma noite de sono cheira muito mal. E tipo, não é só o meu relato, mas sim também praticamente toda a gente que usa o aparelho. Eu tenho colegas minhas que usam o aparelho e que se queixam exatamente da mesma situação. É que cheira mesmo mal, podre, eu não sei explicar. Pronto, mas é horrível. Outro ponto negativo que eu acho e que não mencionei no vídeo anterior é que imaginem vocês que vão no passeio e que têm de comer então na rua. Vocês não têm sítio para lavar as mãos, nem para lavar os dentes. Então como é que vocês vão, com as mãos sujas, remover um aparelho, não é? Porque é removido com a mão. E depois comer e não ter onde lavar os dentes para voltar a meter pronto, os alinhadores. É horrível. Tipo, isto é mesmo nojento. Para não falar que é nojento, não podem nunca remover isto à frente de ninguém. Porque senão essa pessoa vai perder muita consideração por vocês. Porque imagina eu a tirar uma espécie de alinhador com um fio de baba atrás. Tipo, é só nojento. E vocês não querem ter esse filme na cabeça de outra pessoa para sempre. Portanto, nunca façam isso ao pé do vosso namorado ou namorada, ok? Mais cenas. Uma curiosidade. Cada saquinho destes traz um número, ok? Pronto, e depois também traz aqui o dia que vocês têm de trocar o alinhador. Para vocês não trocarem tipo os sacos, porque às vezes, sei lá, podem abrir porque têm curiosidade de ver, mas depois já não sabem qual é que era o número e agora não sei qual é que é o dia, e agora não sei qual é que é o alinhador que eu tenho que ter naquele dia porque já troquei tudo. Não se preocupem, porque cada saquinho tem aqui assim um número, ok? E esse número está escrito na parte interna, vocês estão a ver aqui estas coisas pretas, está aqui escrito o número que está escrito também no saco, portanto assim não há confusões e vocês não os trocam. Good idea, não? E mais curiosidades. Perguntaram-me, agora estava-me a esquecer, quantos alinhadores usei até agora? Então, eu usei 15, entretanto estou a usar mais 10, ok? Já vou no meu sétimo. Porquê? Porque o meu tratamento é 1 ano e meio e porque eu tive desde março do ano passado, que houve o lockdown aqui na Itália, até junho, sem trocar o alinhador, ou seja, tive sempre com o mesmo, então não houve um progresso, não é? Então se calhar vou ter de usar um bocadinho mais máscaras por causa disso. Mas lá está, não pensem que vão ter de usar obrigatoriamente 25 alinhadores, porque pode ser menos, pode ser mais, depende de casa para casa, como eu já tinha referido anteriormente. E agora vou mostrar uma cena muito interessante que é o meu primeiro alinhador e agora o último antes deste, ou seja, o sexto, porque agora estou no sétimo, mas pronto. Então, vou-vos mostrar uma diferença incrível, vocês não estão à espera. Então, esta é a parte inferior do meu primeiro alinhador, ou seja, aqui parecia quase que fazia uma linha reta. Eu tinha... Não é bem reta, porque ele até parecia que fazia um V para dentro, não é? E este foi o último que eu usei, portanto, vamos ver então a diferença. Realmente eu tinha muita... ou seja, a arcada da minha boca, da parte inferior, era mesmo muito estreita. Pronto, e agora ficou um bocado mais larga e mais redondinha, então estes dentes estão mais redondinhos, então o sorriso está melhor. E agora a parte superior... Oh meu Deus... Eu tenho alguma dificuldade na parte superior, porque tipo, eu não consigo ver assim uma diferença, mas vê-se pouca, mas vê-se uma diferença. Então, este foi o primeiro que eu meti, ok? E agora este já foi a final, pronto. Ou seja, a diferença é que antigamente estes dois dentes estavam bem para a frente e lá está, aumentaram
arcada, ou seja, da boca, porque esta está um bocado mais estreita, até se vê aqui que está torto aqui, e não é o caso deste lado, como vocês conseguem ver. Mas entretanto, agora, para vocês perceberem melhor ainda a diferença, ok? Eu vou meter aqui umas imagens que eu pedi então à minha dentista de o início do tratamento e da última vez que eu pedi os moldes, que foi em setembro, porque foi aí que nós fizemos mais alinhadores e portanto vocês ficam mais ou menos com uma imagem, com um cheirinho de como é mágico e como é realmente uma diferença enorme de um ano para o outro, porque foi praticamente um ano. E praticamente já está ok, mas é somente porque eu também já agora quero que fiquem perfeitos, não é? Não quero que fiquem 80%, quero que fiquem 100%. E pronto, pessoal, é isto por hoje. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui em baixo na caixa dos comentários. Entretanto, enquanto eu estou a falar, está a rodar um monte de imagens de antes e depois. Mas já espero que tenha respondido algumas questões. Esperem aí! Há aqui uma que eu quero tirar. Já me esquecendo. Isto porquê? Eu não sei se isto foi só o meu caso, se isto pode ser o teu caso aí em casa, mas olhem aqui o que aconteceu a este alinhador. Vocês estão a ver o mesmo que eu, pessoal? Eu estou a tentar meter aqui no meio para continuar a enrolar aqui imagens, mas isto foi o que aconteceu. Isto foi uma cena bem negativa para mim, porque os meus alinhadores ficaram cor-de-rosa, ok? E isto foi um mês de janeiro, antes do lockdown, ou seja, de 2020. E na altura eu ainda não usava máscara porque ainda não havia o Covid e, portanto, as pessoas viam que os meus dentes estavam cor-de-rosa. E para além dos alinhadores terem ficado manchados, mancharam-me também os dentes. E eu juro, pessoal, eu não bebo chá de frutos vermelhos, eu não como nada que tenha pigmento assim para não me manchar os dentes. E por isso eu tenho a certeza que isto foi destes alinhadores, porque não foi só este, foram outros 2 ou 3 que também ficaram meio cor-de-rosa, mas tipo muito menos, não é? Estes dá para ver que estão só aqui no final. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas pronto, estes estão só aqui no final. Mas este fogo é uma cena mesmo que se nota bem. E os dentes brancos ainda se nota mais, portanto... Mas pronto, entretanto eu falei com a minha dentista e ela mandou-me vir outros alinhadores que já vinham brancos. Tipo, não brancos, transparentes. Mas foi bem estranho. Mas pronto, pessoal, como eu estava a dizer, acabei agora por hoje o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, bué. Deixem aqui em baixo mais comentários e tipo dúvidas que vocês possam ter. Curtam bem este vídeo porque eu trabalho, pessoal, eu tive de andar a convencer a minha dentista a dar uns moldes, não é? Então, curtem bem este vídeo, partilhem com pessoas que queiram usar aparelho, com outras que não queiram usar aparelho, com toda a gente. Partilhem com toda a gente. Subscrevam o canal e ativem o sininho de notificações e vemos no próximo vídeo, pessoal. Adeus!